Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de progressões geométricas. Na aula passada a gente só fez classificar, definir e hoje a gente vai ver a fórmula do termo geral como havia prometido, tá bom? Vamos lá. Fórmula do termo geral da PG. Veja bem, inclusive já temos até aqui no cantinho a fórmula do termo geral da PG, que está aqui, ó. Essa formulazinha do termo geral da PG está aqui. Vamos demonstrá-la. Vê só, o que é que eu quero? Partindo do primeiro termo, A1, como é que você encontra o segundo termo no APG? A2. Alguém lembra aí? Pense aí. Pô, a gente viu que no APG, cada termo é o anterior vezes uma razão. Então, quem é A2? É A1 vezes Q. Quem seria o A3? Pô, esse A3 vai ser o termo anterior, que é o A2, vezes Q. Só que quem é A2? Está aqui escrito, ó, A2 é A1 vezes Q. Isso vezes Q, porque é A2 é A1 vezes Q, e isso vezes Q. Vai dar A1 vezes Q ao quadrado. Veja só, quem seria o A4? Eu vou pegar o anterior, que é A3, só que eu já vou pegar esse resultado final aqui, ó. Esse resultado finalzinho aqui, ó. Quem é A4? É o anterior, que é A1, que é ao quadrado, vezes Q de novo. Então vai dar 1, Q ao cubo. Quem é A5? Multiplica de novo pela razão Q. Vai dar 1 vezes Q à quarta. Então você está notando que o expoente está aumentando. E uma coisa que é muito importante, você perceber que, por exemplo, quem seria o A37? Seria o A1 vezes Q. Agora preste atenção. O A5 é A1 vezes Q elevado a 4. O A4 é A1 vezes Q elevado ao cubo. Estão percebendo que o expoente de Q é 1 a menos do que a posição ali do termo? No caso, o A37, a posição dele é 37. Então ele seria A1 vezes Q elevado a 36. Com essas informações aí, a gente chega na seguinte fórmula. AN, que é o termo de posição N, é o A1 vezes Q elevado a 1 a menos do que N. 1 a menos do que N seria N menos 1. Está aí a fórmula que eu queria mostrar. Veja bem, pessoal. Quem assistiu a aula de progressão aritmética, eu comentei que uma progressão aritmética, o termo geral dela é AN igual a A1 mais, porque numa progressão aritmética a gente soma a razão, então mais N menos 1R. Numa progressão geométrica, a razão é multiplicada, não é isso? Então, numa progressão geométrica, a N é A1 vezes Q elevado a N menos 1. As duas fórmulas são muito parecidas, só que a razão é somada no APA. E na PG a razão é multiplicada. Tranquilo? Por isso que no APG a N é A1 vezes Q elevado a N menos 1. E essa é a fórmula básica, padrão. Você tem que memorizar essa fórmula. Tranquilo? Vamos prosseguir. Temos aqui agora um exercíciozinho, um exemplo para a gente utilizar essa regrinha, inclusive relembrando o PA. Veja só. Se o primeiro termo vale 2 e a razão é 3, notem uma coisa, pessoal. Ele ainda não especificou se isso era uma PA ou uma PG. Ele só disse que o primeiro termo vale 2 e a razão é 3. Só que a razão pode ser R se for PA, ou pode ser G se for, pode ser Q, desculpe, se for PG. Então vamos lá. Então, os termos gerais da progressão aritmética e da progressão geométrica correspondentes são. Vamos analisar primeiro a progressão aritmética. Beleza? Analisando a PA. Qual é a fórmula do termo geral de uma PA? AN é A1 mais N menos 1R. Só que ele disse que o primeiro termo vale 2. Então eu já posso dizer que o A1 é 2 mais N menos 1
vezes a razão. E ele disse que a razão é 3. Só é dar uma arrumadinha nisso. Ó. Quem é a N? Que a N é a fórmula do termo geral. A N é 2 mais 3N menos 1. Não, pessoal. Menos 1 de jeito nenhum. Menos 3. Propriedade distributiva. 3 vezes N, 3 vezes 1. Conclusão, a N vai ser igual a 3N, 2 menos 3, menos 1. Se você olhar nas alternativas, eu já tenho que a resposta ou é letra C ou é letra E, que são as únicas que têm esse termo geral para a progressão aritmética. Vamos agora analisar a PG. Quem é a fórmula do termo geral da PG? Pô, quem estava aí acordado assistindo aula, acabou de ver que a N é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ele está dizendo que o primeiro termo vale 2. Conclusão, o A1 é 2. E ele está dizendo também que a razão é 3. 3 elevado a N menos 1. O problema é que quando você olha isso aqui nas alternativas, você não encontra exatamente esta fórmula do termo geral para PG. 2 vezes 3 elevado a N menos 1. Vale salientar que eu já tinha dito a vocês que essa fórmula do termo geral da PA, ela só aparece na letra C ou na letra E. Então a resposta é uma dessas duas. Então eu tenho que procurar se a resposta está na letra C ou na letra E. Foi claro isso, pessoal? Só que o cara vai dizer assim, poxa, Fabiano, está errado. Não, não está errado. O problema aqui é que ele fez o seguinte, ó. Ele fez 2 vezes, rapidinho, 2 vezes, esse 3 elevado a N menos 1, eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho para lembrar uma coisa. Quem assistiu a aula de exponencial, será que lembra, por acaso, que quando o expoente é uma soma, o expoente for uma soma, isso veio de uma multiplicação de potências de mesma base. E quando o expoente é uma subtração, ele veio de uma divisão de potências de mesma base. Onde é que eu quero chegar? Ali, você está vendo que tem 3 elevado a N menos 1. Esse 3 elevado a N menos 1, eu posso separar em 3 elevado a N sobre 3 elevado a 1. Vamos escrever isso aqui? Onde tem 3 elevado a N menos 1, como esse expoente é uma subtração, eu posso escrever como 3 elevado a N sobre 3 elevado a 1. Que é 3 no caso. Então, dando uma arrumadinha nesse AN, eu podia dizer que isso aqui é 2 terços de 3 elevado a N. 2 sobre 3, 2 terços vezes 3 elevado a N. E isso, se você olhar, está na letra E. Resposta à letra E. Quer dizer, essa questãozinha era para a gente procurar o termo geral da PA e da PG, achar esses termos geral, saber trabalhar com a fórmula do termo geral. Basicamente, encontrar o termo geral de uma PA ou de uma PG especificamente é você saber quem é o A1 e quem é a razão e substituir. Aí você vai ter a fórmula para aquela PA ou para aquela PG. Tudo bem? Então, substituindo o A1 e substituindo a razão, você vai ter a fórmula daquela PA ou daquela PG. Tranquilo? Então, era isso que ele queria nessa questão. Vamos lá. Prosseguindo. Veja bem, temos agora a representação especial. Veja bem, o que é uma representação especial? Às vezes, em alguns problemas, vê só, o cara diz assim, uma progressão geométrica de 3 termos. Ele não disse quem eram os termos. Como é que você representa uma progressão geométrica de 3 termos? Aí tem aluno que bota x, y, z. Isso é a pior possibilidade que tem, porque o cara vai trabalhar com 3 variáveis, x, y e z. Apesar que eles formam uma PG e tem uma característica, mas é muito ruim utilizar essa nomenclatura. Outra possibilidade, o cara chama um de x, o outro de x vezes q, porque numa PG multiplica pela razão, e o outro de x vezes q ao quadrado. Já melhorou. X vezes q e x vezes q ao quadrado. Já melhorou. Você tem 2 variáveis aí, x e q. Mas tem uma forma de escrever uma PG de 3 termos que é imbatível. Inclusive, em alguns problemas, ela mata muito rápido o problema. Que é o seguinte, é um bizu, vai para decorar mesmo. Vem cá. Essa representação seria o seguinte.
Quando você tiver 3 termos em PG, a melhor forma de você escrever é x vezes q, x sobre q, x e x vezes q. Veja só, você vai chamar o termo do meio de x. Tá ali, eu vou só justificar isso aqui para você. Quem é que vem depois? X vezes a razão. X vezes q. Em vez de você colocar o próximo termo, que seria x vezes q ao quadrado, você diz, existe um anterior, que é x sobre q. Quer dizer, para frente, você vai multiplicando para a razão. Se você quiser achar um termo atrás, você divide pela razão. E essa forma de escrita aqui, ela ajuda muito. Principalmente, veja só, principalmente quando ele fala do produto dos termos dessa PG. Porque se você multiplicar, você diz, o produto desses 3 termos, quando você multiplicar esses 3 termos, vai cortar q com q, você vai ficar com x ao cubo. Então, não é sempre que isso aí vai ser melhor, mas em muitos problemas essa nomenclatura ajuda pra caramba. Principalmente quando se fala em produto de termos, tranquilo? Porque se você multiplicar, preste atenção, multiplique x sobre q vezes x vezes q. Quando você multiplicar, você só vai ter produto. Então você pode cancelar esse q. Então isso é uma nomenclatura muito legal de você saber, tranquilo? Vamos lá, prosseguindo. Propriedades entre os termos de uma PG. São 2. Essa aqui, cada termo é a média geométrica entre o anterior e o posterior. Essa aí eu prefiro dar um exemplo. Se eu pego a PG 1, 3, 9, 27, 81, 243, todo mundo já percebeu aí, eu espero que a razão é 3. Veja só, quem é 3 ao quadrado? Não é 1 vezes 9, não. Veja, 3 ao quadrado é 1 vezes 9. Quer dizer, o segundo termo ao quadrado é o produto do primeiro pelo terceiro. Ó. Mas quem é 9 ao quadrado? É 3 vezes 27. Quer dizer, o terceiro termo ao quadrado é o produto do segundo pelo quarto termo. No caso, 9 ao quadrado é 3 vezes 27. Onde eu quero chegar? Todo termo ao quadrado, então se eu escrever aqui assim, an ao quadrado é o produto do a n menos 1 pelo a n mais 1. Beleza, pessoal? Quer dizer, todo termo ao quadrado é o produto do anterior pelo posterior. Isso é uma propriedade. E isso garante que ele é média geométrica. Que é assim, não vamos entrar muito em detalhes não, mas quem é a média geométrica de xy? A média geométrica seria a raiz de xy. A raiz de 2 termos, no caso do produto desses 2 termos. Então, se a n ao quadrado é a n menos 1 vezes a n mais 1, a n é a raiz quadrada disso, né? É uma média geométrica. Mas eu prefiro que você guarde isso. Todo termo ao quadrado de uma PG é o produto do anterior pelo posterior. Isso é o que a gente usa nos exercícios. E isso garante que ele é a média geométrica. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. O produto de 2 termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Como assim? Se você pegar essa mesma PG, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui nela, vou torná-la finita. Certo? Vou torná-la finita. Só para a gente trabalhar melhor. Vou colocar aqui um 729 e pronto. Veja só. Quanto é 1 vezes 729? 729. Só que, quanto é o segundo termo, que é 3, vezes o penúltimo, 243, também dá 729. Se eu pegar o terceiro termo, que é 9, e multiplicar por 81, quer dizer, o terceiro termo vezes o antepenúltimo também dá 729. E se eu pegar o quarto termo, que é 27, e multiplicar pelo quarto termo de trás para frente, preste atenção aqui nesse caso, quem é o quarto termo de trás para frente, pessoal? 729, 243, 81, também é o 27. E se eu multiplicar 27 por 27, também dá 729. Veja bem, de onde vem essa ideia? Vem da seguinte forma. Se você multiplica o primeiro pelo último, tem um valor. Quando eu passo para o segundo, daqui para cá eu multipliquei pela razão.
Quando eu vou para o penúltimo, daqui para cá eu dividi pela razão. Então o que é que eu estou fazendo? Multiplicando e dividindo pela razão. Multiplicando e dividindo. Então quando você multiplica e divide pela razão, esses produtos vão ser sempre iguais. Quer dizer, se você pegar o primeiro vezes o último, é igual ao segundo vezes o penúltimo, é igual ao terceiro vezes o antepenúltimo, até chegar no meio. Se a quantidade for par, vai no final dar um par no meio. Se for ímpar, vai chegar no mesmo termo, que é chamado de termo central ou termo médio. Isso já garante uma coisa, que quando a quantidade é ímpar, o termo do meio no PG ao quadrado é o produto dos extremos. Também é o produto dos vizinhos, que eles são equidistantes dos extremos, que ele está no meio. Será que deu para entender? Quantidade ímpar, existe um termo no meio, termo central ou termo médio. Esse termo ao quadrado é o produto dos vizinhos e também é o produto dos extremos. Tudo bem? Então são duas propriedadezinhas, por sinal, muito parecidas com a de PA. Só relembrando, numa PA, a soma dos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Numa PG, é o produto dos equidistantes dos extremos, é o produto dos extremos. A propriedade 1 também. Numa PA, todo o termo é a média aritmética dos vizinhos. É a soma dividida por 2. Numa PG é a média geométrica. Quer dizer que ele ao quadrado é o produto dos vizinhos. Essas propriedades são legais de você saber. Tudo bem? Vamos lá. Soma. Pessoal, soma vamos deixar para a próxima aula. Tudo bem? Até já, pessoal. Um abraço.